Bem-vindos de volta ao Chow Time Pods. Eu sou seu anfitrião, Hatch. Vocês sabem que eu adoro os vídeos de reinterpretação do Kevin Sandel Samuels. Os homens não estão escolhendo mulheres como Tracee Ellis Ross. Minha vida é maravilhosa. E realmente é. E eu sinto solidão e tudo isso, e eu quero um parceiro, tipo... Eu vi muito a Tracee Ellis Ross durante toda a minha vida enquanto crescia, porque eu assistia muita TV e ela estava sempre na TV. E talvez eu não encontre um. Bem, eu não sei. Vamos supor, imagine a mulher, o homem com quem a Tracee Ellis Ross ficaria. As chances são de que ele seria mais jovem. Muitos homens da minha idade estão imersos em uma masculinidade tóxica e foram criados em uma cultura onde existe uma maneira específica de como um relacionamento deve ser. Você consegue imaginar uma mulher como a Tracee Ellis Ross, com CEO de 58 anos de uma empresa da Fortune 50 e com tantas conquistas? Não, eles precisavam de uma mulher completamente diferente. Sabe? E eu não vou deixar que isso signifique algo sobre mim. E aí, gente? Oi, sou eu, a Riva, e estou de volta com mais um vídeo. Tracee Ellis Ross está viralizando de novo por causa do seu status de solteira, certo? Como sabemos, ela meio que se tornou uma espécie de porta-voz desse estilo de vida. Solteira, sem filhos e tipo, uma mulher poderosa sob os holofotes. Então, ela concedeu uma entrevista. E, curiosamente, muitos dos comentários que ela fez na entrevista realmente se assemelham muito aos comentários que Kevin Samuels fez sobre Tracee Ellis Ross no passado. Os homens não estão escolhendo mulheres como Tracee Ellis Ross. Então, vamos em frente e mergulhar nessa conversa. Claro, se vocês não sabem quem é Tracee Ellis Ross, ela é, vocês sabem, filha da lendária cantora Diana Ross. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Além de atriz, ela estrelou um programa de TV Eu sabia chamado que ela é Girlfriends. atriz. Girlfriends, que teve várias temporadas, certo? E ela era conhecida Foi de Girlfriends que eu a conhecia, sabe? pelo papel dela. Não que eu assistisse, mas passava muito na TV. Papel naquele programa de TV. E, obviamente, ela teve outros papéis. Ela participou de Black-ish, ela tem, você sabe, uma linha de cuidados com cabelo, todas essas coisas, né? Então, para essa conversa em particular, ela conversou com Trevor Noah. Elas conversaram sobre muitas coisas diferentes, mas é claro, se você está sentando e conversando com Tracee, de alguma forma o status de relacionamento e tudo isso vai acabar entrando na conversa. Então vamos em frente e mergulhar direto nisso. Eu vou apertar play, pausar, dar play de novo e depois compartilhar com vocês meus pensamentos, meus sentimentos e minha opinião sobre toda essa situação. Eu adoro ser boba. Eu adoro. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, eu sempre digo pras pessoas, tipo, quando se trata de namoro, uma das coisas que eu falo é: você não pode achar que eu vou ser só um troféu de braço e ficar nesse papel em que, na minha vida, eu posso voar como uma águia todos os dias. Então, obviamente, sabe, foi assim que a conversa começou em relação a namoro. Ela fala sobre isso. Você não quer ficar sob a sombra de um homem porque você mesma projeta uma sombra tão grande. Eu consigo entender um pouco a posição dela, mas é tipo... Então, o que você quer? Sobre como, sabe, ela é demais, né? Ela é boba, ela é isso, ela é aquilo. Ela tem, sabe, essa personalidade enorme. E, sabe, ela não entende por que deveria mudar isso, né? Pra se encaixar no molde que criaram. Tipo, até eu, pessoal, depois do meu divórcio, depois que minha mãe faleceu, eu mudei, eu melhorei. Eu já falei pra vocês, eu mesmo já fui bem maloqueiro. Meu jeito de falar era muito pior do que isso. Eu costumava usar um jeito de falar muito parecido com o que muitas das mulheres dos vídeos que a gente assiste usam. Era assim que eu era quando mais novo, mas eu trabalhei em mim mesmo e mudei meu jeito de falar. Tentei falar um pouco melhor. Minha gramática ainda é ruim. Sabe, ler ainda é difícil, mas eu falo um pouco melhor. Eu pareço um pouco mais instruído do que antes, né? Esse equilíbrio de estar em um relacionamento quando ela poderia simplesmente estar solteira, livre, animada e, sabe, viver como quiser, fazer o que quiser e não ficar presa nesse espaço. E ser tão grande quanto eu quiser, tão pequena quanto eu quiser, tão sexy quanto eu quiser, e gostar de fazer tudo isso. E então eu vou, sabe? E não me entenda mal. Tipo, eu sou do tipo cuidadora e vou cozinhar pra você e todas essas coisas. Mas não porque você espera isso. Não porque você quer isso. É interessante, né? Porque agora ela está dizendo, tipo, sabe, eu vou fazer as coisas. Eu vou fazer as coisas de cuidado, as coisas domésticas. Mas não porque essa pessoa quer que eu faça. Não porque um homem que está em um relacionamento comigo deva se beneficiar de nada do que vem com estar em um relacionamento comigo. Vai ser só se um dia o vento soprar do jeito certo e eu simplesmente sentir vontade de fazer isso.
E é tão interessante porque muitas mulheres... É por isso que você nunca pode escolher mulheres assim para serem mães, para serem boas parceiras, para serem boas esposas. Porque o vento pode soprar para qualquer lado que quiser. Tem essa narrativa de eu não preciso mudar, eu não preciso ceder, eu não preciso equilibrar as coisas, eu não preciso ser moldável ou flexível. Eu posso vir com toda a minha intensidade e ele é quem deve estar disposto a ceder e mudar, porque eu não vou fazer isso. Porque isso faz parte de quem você é. Você não vai me colocar numa caixinha e me deixar só ali no cantinho. Tipo, eu sou uma pessoa completa. É tipo um salão Isso de torna as encontros. coisas Você é tão difíceis. desrespeitoso. Eu não sei. É, Sistema eu solar. não acho que você eu seja sou um um sistema planeta. solar. É. E eu não sei se isso torna o namoro difícil. Eu acho que só o fato de você dizer que é o sistema solar inteiro é exatamente o que torna o namoro difícil pra você. Porque se namorar não fosse difícil pra Tracee Ellis Ross, ela teria um marido, verdade. Ok, no mínimo ela teria um relacionamento, e ela não tem nenhum dos dois, ok? Então, obviamente, a vida amorosa dela não é tão fácil quanto ela tenta fazer parecer, ou como se ela não tivesse nenhuma dificuldade. Claramente ela tem. E de novo, esse é o problema com muitas mulheres, onde... Sabe, elas acumulam sucesso em várias áreas diferentes e sentem que, porque tem outras pessoas alimentando o ego delas, ou, sabe, jogando lenha na fogueira pra elas, isso significa que elas são perfeitas em todos os aspectos. Só porque você pode ser uma ótima atriz, só porque você pode ser uma grande empresária, não quer dizer que você seria ótima em um relacionamento. Eu não sei. Quero dizer, eu já namorei pessoas mais novas e isso foi interessante. E às vezes não é, quero dizer. Depende da pessoa. É sempre Sabe o que quero individual. dizer? É uma boa ferramenta. Os homens da minha idade, muitas vezes, eu não sei. Acho que é individual. Cada cara é diferente. Então, em que momento, se você já namorou homens de várias idades, se você já namorou homens da sua idade, homens, diferentes tipos de homens, diferentes origens, seja qual for o caso, em que momento você senta consigo mesma e diz, talvez seja algo que eu precise trabalhar em mim mesma? Porque agora o que eu vejo, muitas das conversas que essas mulheres têm, que de novo, isso meio que acaba sendo uma racionalização. Em vez de, sabe, você não está realmente, sabe, poder escolher, selecionar e recusar é justamente porque elas realmente sentem que não precisam mudar nada, resolver nada. E no mínimo, elas nem precisam, sabe, refletir, tentar entender se talvez seja apenas a forma como elas escolhem. Elas não assumem culpa por nada ou pelos problemas que acontecem em suas vidas amorosas, mas agem como se, sabe, tudo fosse culpa das outras pessoas por aí. Eu vou te contar. Termine sua frase Não. primeiro. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Os comentários que ela fez sobre homens da idade dela, ela não precisa repetir, porque quando ela sentou com Michelle Obama, ela já falou sobre isso, certo? Muitos homens da minha idade estão imersos em uma masculinidade tóxica e foram criados em uma cultura onde existe um jeito específico de como um relacionamento deve ser. Eu acho que a verdadeira realidade é que homens da idade dela provavelmente não estão procurando mulheres da mesma idade. Não. Certo? Os homens que são bem-sucedidos, os homens que ganham bem. E é tão louco porque enquanto esse vídeo estava, sabe, circulando, isso imediatamente me fez lembrar da conversa que Kevin Samuels teve sobre o motivo pelo qual ela, no futuro, teria que namorar alguém mais jovem. Os homens não estão escolhendo mulheres como a Tracee Ellis Ross, não para casamento. Ela ainda é desejada. Tem muitos caras que pegariam ela fácil. Eu não acho ela tudo isso de atraente. Eu já não achava ela tão atraente nem quando era mais jovem. Não teria problema nenhum. Nem de ser visto com ela em público. Mas será que um homem que ela quer faria isso? Vamos imaginar a mulher, o homem que Tracee Ellis Ross conseguiria. As chances são de que ele seria mais jovem. Talvez algum jovem ator em ascensão. Você consegue imaginar uma mulher como Tracee Ellis Ross, com um CEO de 58 anos de uma empresa da Fortune 50 e realizado? Não, eles precisavam de uma mulher completamente diferente. Então, de novo, esse tipo de coisa muito superficial, ego inflado, tipo, eu posso escolher, aceitar ou recusar. E eu sou um sistema solar, e eu sou tudo isso. Sabe, ainda existem esses homens por aí que a gente vê, né? Ainda existem homens por aí. Ainda tem gente se casando, ainda tem, sabe, todo tipo de coisa acontecendo. Você vê que, embora exista uma variedade de homens ótimos, pessoas interessantes com quem as pessoas podem se relacionar, namorar ou casar, ela ainda está tendo dificuldades nesse aspecto. Existem caras realmente ótimos por aí. Eu não sou uma daquelas mulheres que fica, tipo, sei lá, sabe? Tipo, eu não concordo com isso. Eu acho que existem caras realmente ótimos por aí. Eu acho que o meu lance é pensar em quantas pessoas eu conheço como eu. Não são tantas.
Então talvez leve um tempo pra eu conhecer a pessoa que combina comigo. Eu me lembro de ter uma conversa assim anos atrás, sabe? E era com uma mulher com quem eu estava conversando, que estava em um relacionamento muito longo, acabou saindo desse relacionamento por algum motivo, né? E eu disse pra ela, tipo, não se acostume a ficar solteira. Mantenha isso em mente. Se você quiser estar em um relacionamento de novo, você tem que manter a mentalidade de um casal. Você tem que manter essa mentalidade. Você dorme de um lado da cama porque sabe que, eventualmente, alguém vai estar do outro lado da cama. Eu concordo 100% com isso. Concordo com o que Riva está dizendo. Tipo, crie espaço, mantenha espaço para essa pessoa na sua vida. Mesmo que você ainda não tenha essa pessoa e esteja buscando ter alguém ali. Crie o espaço para essa pessoa. Você precisa ter essa mentalidade de pensar no coletivo. Caso contrário, você vai acabar se acostumando cada vez mais à solidão. E aí, quando alguém aparecer, você vai encontrar defeito em tudo. E é exatamente isso que eu acho que aconteceu. E esse é o ponto principal. Quanto mais tempo você passa sozinho, menos provável é que você consiga se encaixar bem com outra pessoa. Eles não estão errados. Eu sou um bom exemplo disso. Quanto mais tempo eu fico sozinho, sem namorar e sem estar em relacionamentos de longo prazo, menos eu sinto que sou uma boa combinação para muitas mulheres, porque eu simplesmente sinto cada vez menos vontade de querer estar com elas. Se formos à raiz dessas conversas, a verdadeira raiz e base dessas conversas é o fato de que muitas dessas mulheres não estão dispostas a deixar o ego de lado. Achei interessante que ela estivesse disposta a definir toda a vida dela por esse único ponto de vista, quando em todos os outros aspectos, e eu digo todos mesmo, ela está em forma. Então, sabe, eu já dei palestras. Agora, aqui eles começaram a falar sobre outra mulher. Eu não sei exatamente quem era a pessoa com quem eles estavam conversando, com base nesse trecho, mas basicamente Trevor Noah disse algo como, sabe, eu acho estranho que ela, quem quer que essa mulher fosse, julgava a própria vida pelo fato de não conseguir um relacionamento e ter filhos, sendo que em todos os outros aspectos da vida dela, ela foi incrível. Ela tem tudo, sabe? Ela é isso e aquilo. E de novo, e daí? Só porque em um aspecto você é ótima, não significa que isso vá se refletir depois. E só por quê? Você sabe o que eu sempre digo? Você não pode fazer tudo. Você não pode ser um bom marido, um bom pai e um bom homem de negócios ao mesmo tempo. É simplesmente muito difícil. Você vai ter que abrir mão de pelo menos uma ou duas dessas coisas se quiser ser de alto nível em uma delas. Porque a atitude e a forma como você age são ótimas para você ter sucesso nos negócios e em todas essas outras áreas. Mas isso não significa que essas são as ferramentas que você precisa em um relacionamento. Ironicamente, muitas das coisas que estão te ajudando nos negócios são justamente as coisas que você, como mulher, precisa deixar de lado para poder ter sucesso em um relacionamento. Eu vou perguntar para vocês, especialmente para as mulheres acima dos 35 anos, o que vocês estão dispostas a abrir mão? E antes mesmo de continuarmos, tudo bem, vocês já sabem. Se ela quiser ficar solteira, tudo bem, certo? Se ela quiser ser solteira, não tem nada de errado em dizer que quer ficar solteira e não quer estar em um relacionamento. Mas o fato é que ela está dizendo veementemente que quer alguém, que quer estar em um relacionamento. De novo, isso já não é mais aquele estou tão feliz e tenho tudo sob controle. Ou seja, eu estou dizendo essas coisas porque, já que não consigo conquistar o que eu quero, eu preciso lidar com isso. E ao lidar com isso, agora eu estou invertendo a situação e agindo como se as outras pessoas fossem o problema. Porque eu não consigo entender qual é o verdadeiro problema. Mas isso é algo social. Ela está enfrentando uma norma social, cultural e patriarcal e uma norma misógina que é você, mesmo que não saiba que é contra isso que está lutando, é contra isso que está lutando. Eu só acho tão interessante que, especialmente no Ocidente, muitas mulheres sejam tão contra a comunidade e contra a família. Ok, e não estou dizendo que é exatamente isso que ela está questionando isso nessa conversa. Mas elas ficam tão, sabe, ficam chateadas quando as pessoas falam sobre elas. É muito verdade. Riva, eu falo sobre família o tempo todo e falo sobre a minha família. Eu falo sobre os contras, como o exemplo que tenho da minha família, e é tão diferente. A diferença gritante entre como eu fui criado e como é a minha família e como eu vejo a sociedade e a maioria dos americanos é enorme. Eu me importo com a minha família se ama. A gente acabou de fazer um buffet do Dia do Donut, porque o Dia do Donut acontece uma vez por ano, mas é em julho. E esse ano a gente sempre faz um encontro de família no Dia do Donut e tem tipo umas 100 pessoas. A gente convida nossos funcionários,
convida muitos dos nossos clientes que a gente já conhece há muito tempo para o buffet. E é tipo um pequeno buffet chinês. Então não é nada demais, nem nada assim, mas família é algo tão maravilhoso, pode ser maravilhoso se a gente tornar isso maravilhoso. Tipo, eu acho que você também tem que fazer a sua parte para a família ser boa. Se ninguém na família se importa, obviamente a família não vai ser tão boa assim. Os homens sendo a cabeça da família e a mulher estando em seu devido lugar e então tendo os filhos, cuidando e nutrindo eles. Elas ficam irritadas com isso porque muitas mulheres no Ocidente querem competir com os homens, querem ser exatamente como eles. Qualquer coisa que define o seu valor faz Sim. com que as outras mulheres te queiram. Sim, caramba. E eu não vou aceitar isso. Não vou. Minha vida é maravilhosa e eu sinto solidão. E tudo Sim, isso. e agora? eu quero um parceiro e talvez eu não encontre um. Bem, eu não sei. É interessante que exista uma conversa sobre o fato de que a sociedade impõe toda essa norma. Talvez antigamente, ok? Antes das suas palavras. Era determinado, sabe? Homem de família. Seja qual for o caso agora, não é isso que vemos. Ok, há uma pressão muito forte que é bem evidente, certo? A gente ouve isso nas músicas, vê na TV, vemos todas as conversas por aí sobre isso. O mundo simplesmente gira em torno da mulher, no seu egoísmo e no que quer que ela queira fazer e da forma como ela quiser agir. Não tenha filhos, não tenha um homem, literalmente. Vogue. A revista Vogue, sabe, criou um artigo dizendo que ter um namorado é vergonhoso. Então, as conversas que elas estão trazendo nem são as conversas que estão acontecendo hoje em dia. Essas, na minha opinião, são apenas conversas para tentar dar algum tipo de verdade ao argumento, para que ele tenha algum fundamento. Mas a realidade não é isso que estamos vendo na sociedade. Estamos vendo exatamente o oposto. Sabe? E eu não vou interpretar isso como algo sobre mim. Ela disse que está, sabe, se sentindo sozinha e que talvez não encontre alguém e que ela realmente quer um relacionamento. Minha vida é maravilhosa e realmente é. E eu sinto solidão e tudo isso, e eu quero um parceiro e talvez eu não encontre um. Bem, Eu não sei. E então, na dificuldade dela de conseguir esses relacionamentos, a resposta dela pra isso é: eu não vou interpretar isso como algo sobre mim. sabe? E eu não vou interpretar isso como algo sobre mim. Curiosamente, Tipo, se você não consegue conquistar algo que você quer tanto, na maioria das vezes é porque você não conseguiu conquistar. isso na carreira ou nos negócios. Essas mulheres, se elas não conseguem um papel de atriz, vão pensar: talvez eu precise treinar mais, talvez tenha algo que eu precise fazer melhor. Se você sabe, as vendas da linha de cuidados com cabelo não estão indo bem, a empresa vai reavaliar e vai dizer: talvez seja a nossa embalagem, talvez seja algo que possamos fazer melhor. A única vez que essas mulheres não querem se esforçar é quando se trata de um relacionamento, porque nesse contexto significaria que há algo que elas realmente precisam enfrentar, mas não querem. E eu não vou deixar que isso signifique algo sobre mim. Isso significaria, de novo, como eu disse, na raiz, na base dessa conversa, está o problema com o ego, certo? Então, de forma egocêntrica, elas nem acham que deveriam ter uma conversa sobre si mesmas ou que isso deveria significar algo sobre elas, porque elas não acham que têm culpa de nada. Porque isso faz parte de quem você é. Você não vai me colocar numa caixinha e me deixar só como uma coisinha ali, tipo, Planeta, eu sou. porque isso está eu sou um ficando planeta difícil. inteiro. Eu não Inteiro. sei. Sistema solar. Você ouviu no começo da conversa? Ela é um sistema solar, ela é um planeta. E qualquer um que não consegue aceitar isso, eles é que são o problema. Outra coisa é sobre o seriado Girlfriends. Eu falo sobre isso o tempo todo. Mas em Girlfriends, por 8 anos, 173 episódios, eu era uma mulher bem-sucedida que não conseguia encontrar um parceiro e estava esperando ser escolhida. Se vocês nunca assistiram esse seriado, basicamente, exatamente o que ela está vivendo na vida real é exatamente o que ela vivia no seriado na TV. Sim, o seriado é praticamente a vida dela. O seriado Girlfriends. Certo? E ao invés de refletir sobre isso e dizer, sabe de uma coisa? Deixa eu voltar para aquela personagem e ver qual era o problema. Quais eram as prioridades dela? Quais eram os problemas que ela tinha? Ela acabou repetindo exatamente o mesmo comportamento e ainda assim não enxergou o quadro geral. Correto? Naquele programa de TV. Ela priorizou as amigas, a carreira, ela priorizou fazer todas essas coisas. Mas ela nunca priorizou o trabalho de se desenvolver para cultivar um bom relacionamento. Ela nunca priorizou isso. E eu não percebia isso. Mas quando saí do programa, passei anos, e agora falo sobre isso publicamente, porque não percebia o quanto passei anos esperando ser escolhida. Esperando ser escolhida, mas sem fazer nenhum esforço para ser escolhida. Certo? Esperando ser escolhida, mas não estando em lugares ou participando de certas conversas, sabe? Para que você possa adquirir mais conhecimento e ser escolhida. Como esperar ser escolhida? Mas estar ali com toda a sua capacidade e não estar disposta a ceder
se moldar ou se curvar. E eu acho que essa é uma conversa mais profunda que deveríamos ter, porque muitas mulheres estão fazendo isso. E por que é sempre assim? Que as mulheres que são super bem-sucedidas, que as mulheres que têm sucesso nos negócios, que têm muito de... Nem é só isso, Riva. Nem são só as mulheres bem-sucedidas. Até as mulheres que estão mal, sem dinheiro, também agem assim. Quem tem outras coisas acontecendo na vida também passa por esses problemas. Porque não é sobre o que você pode acumular, é sobre o que você pode, sabe, ser. Como você pode se adaptar? Você é flexível? Você sabe ceder? E eu comecei a perceber, tipo, eu sou quem escolhe? Eu posso escolher meu parceiro? E eu posso escolher. Eu não preciso ficar esperando ser um prêmio, construindo uma vida para ser escolhida. Eu também sou a pessoa que está procurando um parceiro. Eu não preciso ficar esperando ser um prêmio, mas nunca ser escolhida é muito interessante. Isso é muito interessante. Uma Você forma de não é pensar o prêmio, contraditória, garota. né? Eu não preciso ficar aqui só sendo prêmio esperando ser escolhida. Porque quando os homens veem um prêmio, eles se casam com esse prêmio, assumem esse compromisso e tratam de garantir esse prêmio porque percebem que aquilo é um prêmio. Essas conversas precisam ir além. Eu adoraria conhecer as pessoas com quem ela já namorou, adoraria ouvir as interpretações deles sobre como foi namorar com ela, como foi a experiência e como isso foi pra eles. Porque muitas vezes essas mulheres contam a história de um jeito em que elas sempre são as vítimas. Ou, sabe, elas nunca foram problema ou elas não são problema. Eu adoraria ouvir as pessoas que já tiveram relacionamento com ela e como elas enxergam a forma como ela lida com relacionamentos. Ter filhos. E eu digo, não é em todo lugar, mas isso é na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Não, isso é verdade. E encontrar um parceiro, quero dizer, e aí é uma coisa que as pessoas te perguntam o tempo todo e eu fico tipo, meu Deus, por que a gente se interessa tanto por isso? Acho que um dos motivos pelo qual as pessoas se interessam tanto por toda essa coisa com Tracee Ellis Ross é, primeiro, quero dizer, ela está sempre falando sobre isso. Ela meio que virou a porta-voz do você pode ser feliz e, sabe, solteira na casa dos 50 e coisas assim. Tipo, as pessoas meio que olham pra ela desse jeito. Eu já fiz discursos sobre isso. Tipo, sabe, é como se fosse o homem que tem que escolher, né, pra te fazer esposa dele, pra te fazer isso. E muito do que ela fala é, bom, eu também escolho. Bom, eu também sou a chefe. Bom, eu também tenho dinheiro. Bom, eu também sou isso tudo. Se você está tentando entrar em um relacionamento com um homem e já está ocupando o lugar do homem, o que isso está deixando aberto pra você? Isso está deixando as opções abertas pra outras mulheres. Isso está deixando as opções abertas para homens afeminados, que você não quer, né? E aí você vai ter problema com isso e vai acabar xingando ele, ou seja lá o que for. E é tipo, mas se você está nesse lugar, como esse papel pode ser preenchido? É óbvio. Eu sempre uso a analogia da pilha. Se você coloca uma pilha no espaço do jeito errado, sim, tem 2 pilhas no controle remoto, mas ele não vai ligar. Tudo precisa ter ordem. Muitos homens da minha idade estão imersos em uma masculinidade tóxica e foram criados em uma cultura onde existe um jeito específico de como um relacionamento deve ser. E eu não vou aceitar isso. Eu não aceito. Minha vida é maravilhosa. E isso acontece. E eu sinto solidão e tudo mais. E eu quero uma parceira. Para as pessoas dizerem, minha vida é maravilhosa. E talvez eu não encontre uma. O que eu digo? Bem, sua vida é boa. Mas tipo, Há algo mais profundo, enraizado, que está causando o problema nessa situação. E novamente, na minha opinião, eu realmente acredito que tem algo a ver com ego. Sim, eu acredito. E o único motivo pelo qual eu acredito nisso é porque há uma infinidade de mulheres que já estiveram nesses lugares e elas andam por aí com esse ar de superioridade, tipo, bom, eu sou eu. Então, já que eu sou eu, todo mundo deveria simplesmente me ver como eu sou. E se você acha que eu preciso mudar alguma coisa em mim, então o problema é você. E as pessoas que estiveram em relacionamentos de longo prazo, casamentos, todas sabem que o segredo é saber se adaptar. O segredo é saber ceder. O segredo nos relacionamentos é a mudança. Mudar para que vocês possam se encaixar no molde que vocês dois criam juntos. Não vai funcionar se só uma pessoa ceder ou se você acha que só a outra pessoa é que precisa ceder. correta. A vida é feita de concessões. Tudo envolve concessões. Lidar com seus amigos envolve concessões. Lidar com seus pais envolve concessões. As mulheres simplesmente perderam a noção e não percebem que relacionamentos em si são a maior concessão da vida. Porque quando você está lidando com outras pessoas, você nunca vai conseguir tudo do seu jeito 100%. Mesmo lidando com você mesmo, você nunca vai conseguir tudo do seu jeito 100%. Você não pode esperar isso dos outros também. Por favor, curta, se inscreva e comente aqui embaixo. Eu realmente agradeço. E vejo vocês na próxima. Tchau!